Resumo de direito penal dos crimes contra o patrimônio. Furto, furto de coisa comum, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, sequestro relâmpago, extorsão indireta. Furto. O artigo 155 diz que subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inciso 1º diz que a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Inciso 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Inciso 3º, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outro que tenha valor econômico. Furto qualificado. Inciso 4. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Segundo, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Terceiro, com emprego de chave falsa. Quarto, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 5º, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Classificação doutrinária. Crime comum. Material doloso de dano de forma livre, comissivo, em regra instantâneo ou permanente, unissubjetivo, plurissubsistente, não transuente e admite tentativa. Entendemos exequível o cometimento de furto por omissão. Segundo, sujeito ativo, qualquer pessoa, salvo proprietário ou possuidor da coisa. Terceiro, sujeito passivo, é a pessoa física ou jurídica que detenha a posse ou propriedade da coisa. Quarto, objeto material. A conduta criminosa recai sobre a coisa alheia móvel, que são considerados os animais, aeronaves, os navios, os títulos de créditos, os talões de cheques, os frutos, as árvores, etc. O furto de gado é conhecido como abigeato. As coisas de uso comum também podem ser objetos de furto, como água e luz. A coisa abandonada e a coisa de ninguém não podem ser objeto material de furto, pois não são coisas alheias. Se o agente pensou que se tratava de coisa abandonada e dela se apoderou, haverá erro de tipo, que excluirá o dolo. Quanto a cadáver, se a subtração for com o intuito de lucro, haverá caso de furto. Caso contrário, o crime será de subtração de cadáver, previsto no artigo 211 do CP. Quem subtrai cadáver de faculdade de medicina com o fim de retirar o ouro existente na arcada dentária, incorrerá em crime de furto. Objeto jurídico, tutela-se a posse e a propriedade. Sexto, tipo objetivo. Subtrair significa retirar, pegar coisa alheia móvel, ou seja, qualquer outro objeto ou substância corpórea que tenha valor econômico e que possa ser removida, destacada ou deslocada de um lugar para o outro. Coisa alheia para os juristas não é só pertencente a outrem, mas também a que se acha legitimamente na posse de terceiro. O tipo exige o ânimo do agente em assenhorar-se da coisa alheia. Doutrina e jurisprudência admitem o furto cometido por ladrão contra outro ladrão, reconhecendo, contudo, como sujeito passivo o proprietário original da coisa. Tipo subjetivo. O tipo requer 2 elementos subjetivos. O primeiro, dolo, do agente, é genérico, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel. O segundo exige uma finalidade especial, o dolo específico, o fim de assenhorar-se da coisa em definitivo, contudo na expressão para si ou para outrem. O furto de uso, ou seja, a fruição da coisa momentaneamente, sem efetivo prejuízo ao ofendido, com restituição da coisa no estado em que antes se encontrava, não é contemplado pela norma penal
Em estudo, o furto de uso somente será reconhecido se não era exigível outra conduta do agente a não ser sacrificar o direito alheio, como subtrair o veículo da vítima para socorrer o filho ao hospital, por exemplo. Será excluído o dolo e, consequentemente, o fato será considerado atípico se o agente subtrair coisa alheia, pensando ser própria erro de tipo. É pacífico na jurisprudência o reconhecimento do estado de necessidade em caso de furto famélico e é imperativo que a conduta do agente se realize com o único objetivo de saciar a fome no estado de extrema penúria, não podendo esperar mais por ser a situação insuportável e que somente por meio do ato ilícito consiga resolver o problema de fato da alimentação. Consumação. Ocorre no momento em que o agente tenha posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo. Consuma-se quando a coisa sai da esfera de disponibilidade e de proteção da vítima e ingressa na disponibilidade do sujeito passivo. Para a jurisprudência do STF, para a consumação dos crimes de furto e de roubo, basta a posse de bem em poder do agente, independentemente de vigilância da vítima ou posse tranquila, de modo que a fuga logo após o furto caracteriza a inversão da posse e o furto está consumado, mesmo havendo perseguição imediata e consequente retomada do objeto, teoria do amótio, que chamamos. Sendo crime instantâneo, a consumação se verifica no exato instante em que o delito é cometido. O crime também restará consumado quando a coisa estiver ocultada, mesmo encontrando-se perto da vítima. Tentativa. Crime material, exigindo apenas o resultado. Naturalístico, a tentativa é perfeitamente admissível na hipótese de o agente não conseguir subtrair a coisa por circunstâncias alheias à sua vontade. Também caracteriza a tentativa na hipótese de ser perseguido pela polícia e preso logo após a subtração, pois a coisa não saiu da esfera de proteção e disponibilidade da vítima. Furto e desistência voluntária, arrependimento eficaz. Arrependimento posterior e crime impossível. Diferentemente da tentativa em que a não consumação ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a execução é interrompida pela própria vontade do agente, que é o medo, remorso, baixa qualidade do objeto material, dor de barriga. Ocorre desistência voluntária, por exemplo, se a ingressa na residência de B, mas por qualquer motivo, desde que voluntário, desiste de prosseguir e foge sem nada a levar. Responde por invasão de domicílio. Arrependimento é considerado eficaz se a subtrai um livro de B e antes de ter a sua posse tranquila, devolve o objeto. Sua conduta foi de encontro com a continuidade do processo de execução de uma típica iniciada. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O arrependimento posterior é uma causa especial de diminuição de pena e só tem aplicação nos crimes materiais, pois seu reconhecimento se verifica com a reparação do dano ou a restituição da coisa. O indivíduo que voluntariamente, decorrido de alguns dias após o furto de um veículo, arrepende-se e comunica à vítima o local onde o mesmo se encontra, será beneficiado por esta entidade criminal. Repouso noturno. É o período em que as pessoas
descansam de acordo com os costumes de cada região do país. A vítima encontra-se mais vulnerável e, por isso, a pena será aumentada de 1/3. Doutrina e jurisprudência são pacíficas ao admitirem sua aplicação apenas ao furto simples. Furto de pequeno valor e criminoso primário. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Primário é o sujeito que não é reincidente, isto é, aquele que, mesmo cometendo outros crimes, ainda não foi definitivamente condenado. Pequeno valor é aquele em que a coisa furtada não ultrapassa o valor equivalente ao salário mínimo vigente à época do fato criminoso. O privilégio e o furto qualificado. Segundo a reiterada jurisprudência do STJ, não se aplica ao crime de furto qualificado o benefício previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CP, uma vez que a existência da qualificadora inibe a aplicação do privilégio, não obstante a primariedade e o pequeno valor ou pequeno prejuízo em razão da flagrante incompatibilidade. Furto de energia elétrica. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Captar energia antes de sua passagem pelo aparelho medidor configura o delito considerado permanente, possibilitando assim a prisão em flagrante do agente enquanto perdurar seu efeito. Se o agente, porém, alegrar o relógio de luz e passar a pagar metade da energia elétrica consumida, o crime será de estelionato. A ligação clandestina para a utilização de TV por assinatura, conhecida como gato, para nós não pode ser equiparada a furto de energia elétrica. O fato é ilícito, mas não chega a ser típico. A conduta deve ser apurada na esfera civil. A energia elétrica, quando subtraída depois e armazenada, causa perda patrimonial, diferentemente do sinal de TV, a cabo em que a sua utilização não gera dano, isto é, não há perda de energia de valor econômico, mas ausência de ganho por parte da empresa. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. A violência aqui é empregada contra obstáculo que está impedindo a subtração da coisa, tá? Agora é 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança é a quebra da fidelidade do vínculo de amizade existente entre algumas pessoas. Emerge de alguma condição particular de lealdade. É preciso gozar absolutamente de confiança para incidir na qualificadora. Fraude é o árdio na prática do crime, o engodo, a mentira, o embuste utilizados para facilitar a subtração da coisa. A conduta do agente nesta espécie de furto é no sentido de subtrair os bens da vítima, iludindo-a momentaneamente. O delito é cometido sempre sob a vigilância da vítima. A qualificadora também se aplica quando a vítima não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato, como o doente mental ou a criança. Difere do estelionato, pois neste a vítima é enganada, seu consentimento é viciado pelo erro. A própria vítima faz a entrega da vantagem ilícita ao agente. O sujeito, mediante fraude, cria no espírito da vítima um sentimento distorcido da realidade. No furto com fraude, haverá sempre subtração, como a ladra profissional que se finge de doméstica para furtar a coisa que se empregou. Escalada é a qualificadora que se caracteriza pelo ingresso no local pretendido por via anormal, demandando um esforço incomum do agente para vencer o obstáculo existente, como numa residência subindo uma árvore ou um muro alto, ou ainda escavando um túnel, etc. Destreza é a habilidade manual do agente. Por exemplo, o batedor de carteira
3. Com o emprego de chave falsa. Considera-se chave falsa todo e qualquer instrumento com ou sem forma de chave, como a gásua, moca, alfinete, arame, etc., capaz de abrir fechadura ou dispositivo análogo. Se a verdadeira chave encontra-se na fechadura, haverá o furto simples, pois porta fechada com chave na fechadura é porta aberta. Mas se for conseguida ardilosamente para o cometimento do delito, como por exemplo, subtraí-la da bolsa da vítima para depois adentrar sua residência, qualificadora será fraude. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. A norma busca impedir a somatória de forças para o cometimento do crime, enfraquecendo assim a resistência do ofendido. Basta que apenas um dos agentes seja culpável. Desse modo, nada impede para a sua configuração a participação de inimputáveis. Furto e concurso de crimes. Ao furto nos demais crimes contra o patrimônio, aplicam-se as regras do concurso material, formal e do crime continuado. Parágrafo 5º do artigo 155. Inciso 5º, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Requer o tipo penal o elemento subjetivo especial, dolo específico, ou seja, deve o agente ter consciência de que está ultrapassando os limites de um estado ou país com o objeto material. É necessário, portanto, para a consumação do delito, que o veículo tenha transportado as fronteiras do estado ou do território nacional. O crime de subtração de veículo que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior só se consuma após o seu exaurimento. Concurso de qualificadoras. Incidindo 2 ou mais qualificadoras no furto ou entendimento prevalente é de que apenas uma será aplicada, servindo aos demais como agravantes genéricas. Há, todavia, quem entenda que a pluralidade de qualificadoras interfere na dosagem da pena, como circunstância judicial. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Inciso 1º. Somente se procede mediante representação. 2º. Não é punível a subtração de coisa comum, fungível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. Classificação doutrinária. Crime próprio de dano material não transuente, instantâneo, comissivo ou omissão impróprio, unissubjetivo, plurissubsistente, de forma livre e admite tentativa. Sujeito ativo é somente o condômino, coerdeiro ou sócio. Trata-se de crime próprio que se comunica em caso de concurso de pessoas. Sujeito passivo. Pode ser o condômino, o coerdeiro, o sócio, ainda um terceiro quem tem legitimamente a coisa. Objeto material. A conduta recai sobre a coisa subtraída, é o que incide, por exemplo, o proprietário de um apartamento que subtrai da área comum de um prédio um relógio de parede. Objeto jurídico. Tutela-se a propriedade ou a posse legítima. Tipo objetivo. A conduta. Consiste em subtrair, que tem o significado de retirar, pegar coisa comum de quem legitimamente a detém, isto é, a coisa que pertence não apenas ao agente, mas também a outras pessoas. Condômino é o proprietário que divide o domínio da mesma coisa com outras pessoas. Herdeiro é o sucessor que concorre a uma herança, patrimônio falecido, que transmite aos herdeiros, deixada pelo de cujos. Sócio é um membro de uma sociedade, reunião de 2 ou mais pessoas, que mediante contrato se obriga a combinar seus esforços ou bens para a consecução de fins comuns. Tipo subjetivo.
É o elemento específico do tipo dolo específico dos clássicos consubstanciado na expressão para si ou para outrem, qual seja a finalidade de assenhoramento da coisa comum. Consumação. Ocorre quando a coisa comum sai da esfera de proteção do sujeito passivo, passa o agente a ter posse tranquila da coisa comum, ainda que por pouco tempo. Tentativa. Quando a coisa comum não sai da esfera de disponibilidade do ofendido por circunstâncias alheias à vontade do condômino, herdeiro ou sócio. Coisa fungível. Não é punível a subtração de coisa fungível, cujo valor não exceda a cota que tem direito o agente. Coisa fungível é aquela que pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Trata-se de causa excludente de ilicitude. Por outro lado, haverá o delito em estudo e se a coisa foi infungível, qual seja a que não por ser substituída por outra. Ação penal. O crime é de ação pública condicionada, somente se procede mediante representação do ofendido, em infração de menor potencial ofensivo, sujeito às normas da lei de crime. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Inciso 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Segundo, a pena aumenta-se de 1/3 até metade. Se a violência for grave, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Se o resultado morte, reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Classificação doutrinária. Crime comum, material, instantâneo, de forma livre, de dano, unissubjetivo, comissivo ou omissivo, impróprio, plurissubsistente, complexo e admite tentativa. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa, mas sendo o crime que tem tutelados vários objetos jurídicos, nada impede o surgimento de 2 ou mais ofendidos, como ocorre, por exemplo, com aquele que sofre violência ou que tem o bem subtraído durante a ação criminosa. Em regra, porém, sujeito passivo é o titular do direito da propriedade ou da posse. Objeto material. A conduta criminosa recai sobre a pessoa e coisa alheia móvel. Objeto jurídico. A lei tutela o patrimônio, posse e propriedade, a vida e a integridade física, saúde e liberdade pessoal. Daí ser considerado crime complexo em que são conjugados emprego de violência ou grave ameaça, subtração patrimonial. Tipo objetivo. O tipo refere-se à subtração de coisa móvel, alheia, mas é acrescido pelo emprego de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a possibilidade de resistência da vítima. A violência pode ser física, que compreende as vias de fato, lesão corporal leve, grave ou morte. Essas duas últimas qualificam o delito. Moral, que se constata em atemorizar ou amedrontar a vítima com ameaças
gestos ou simulações como a de portar arma, por exemplo. A ameaça pode ser dirigida à vítima ou a terceiro. Imprópria é a que reduz a capacidade de resistir, como a superioridade física do agente, colocar droga na bebida da vítima, jogar a areia nos seus olhos, hipnotizá-las, induzi-la a ingerir bebida alcoólica até embriaguez, etc. O roubo difere do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, porque neste a violência é exercida contra a coisa, contra aquela pessoa. Em outras palavras, roubo nada mais é que um furto cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Objetos que estão presos ao corpo, como brinco, corrente, relógio, pulseira, etc., e que são arrancados pelo ladrão, caracterizam o roubo. Quando soltos, como boné, óculos, bolsa, celular, etc., o crime é de furto. Não se aplica no furto o princípio da insignificância, haja vista que a conduta do agente revela maior periculosidade e atinge não apenas o patrimônio do ofendido, mas também a sua integridade física, sua saúde e até a sua vida em caso de latrocínio. Institutos como o crime impossível, o roubo de uso, o pequeno valor da coisa, o estado de necessidade, etc., que podem ser admitidos no furto, não são no roubo por tutelar outros bens jurídicos, e não apenas o patrimônio do ofendido. Tipos subjetivos. O tipo requer dolo duplo, o primeiro genérico, consistente na vontade livre e consistente de subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça. O segundo elemento, subjetivo especial do tipo, exige que a subtração seja para o agente ou para o terceiro. É o dolo específico dos clássicos contidos na expressão para si ou para outrem. Consumação do roubo impróprio. Predomina na doutrina o entendimento de que o crime consuma-se quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, ou quando a coisa subtraída sai da esfera de proteção de disponibilidade da vítima. Também se diz consumado o delito quando a vítima não recupera os objetos subtraídos, mesmo em casos de prisão em flagrante. Restará consumado ainda quando a vítima permanece dominada pelo autor do roubo no interior do veículo, perdendo a disponibilidade do bem. Na jurisprudência, porém, tem-se entendido como consumado o delito quando ocorre a subtração dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que em seguida o próprio ofendido detenha o agente e recupere a res. Tentativa. No roubo próprio, o entendimento é pacífico no sentido de sua admissibilidade. Ocorre quando o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, não consegue efetivar a subtração da coisa por circunstâncias alheias à sua vontade, nem tem a posse tranquila da coisa, ainda que por breve tempo. Roubo impróprio. É aquele em que o agente, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. No roubo próprio, a violência ou grave ameaça é praticada antes ou durante a subtração da coisa. No impróprio, ela é cometida logo depois de subtrair da coisa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Na hipótese de o agente ser surpreendido pela vítima em sua residência e abandonar o objeto material empregando violência para a fuga, o crime a ser reconhecido é o de tentativa de furto em concurso material com lesão corporal. Tentativa de roubo impróprio. Entendemos não ser possível a tentativa de roubo impróprio. Ou o agente emprega a violência ou a grave ameaça, logo depois de subtrair da coisa e o crime se consuma. Ou não subtrai a coisa, mas emprega a violência para fugir e então o crime será de tentativa de furto em concurso material de lesão corporal. E outra parte
partem deve-se reconhecer o furto e não o roubo impróprio na ação do agente, que após a subtração se desvencilha do ofendido, que o agente sem contudo ameaçá-lo ou agredi-lo e foge com a res. Causas de aumento de pena. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma, o fundamento da agravante reside no maior perigo que o emprego de arma envolve, motivo pelo qual é indispensável que o instrumento usado pelo agente, arma própria ou imprópria, tenha idoneidade para ofender a incolumidade física. Com o cancelamento da súmula 174 do STJ, que autorizava o aumento de pena quando a gente utilizava arma de brinquedo para cometer o crime. Esta conduta passou a ser considerada uma grave ameaça relacionada ao roubo simples. Se há o concurso de duas ou mais pessoas, a doutrina prevalente assevera que não há necessidade de estarem todos os agentes presentes no local do crime. Basta ver o concurso de duas ou mais pessoas. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. A norma tutela aqueles que transportam valores, qualquer tipo de valor como ouro, dinheiro, pedras preciosas, etc. O agente deve saber que a vítima está a transportar valores dolo direto, portanto. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, para a consumação do delito é necessário que o veículo seja levado para outro estado ou país, não havendo assim possibilidade de ocorrer tentativa, ou leva a ingressar com o veículo em outro estado ou país e o crime está consumado, ou não ingressa e o crime será de furto ou roubo conforme a circunstância. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, objeto do agente após o emprego da violência ou grave ameaça é manter a vítima em seu poder e assim facilitar a subtração. A restrição de liberdade da vítima deve ser por tempo razoável, suficiente para que o agente consuma o delito sem ser descoberto pela polícia. Pluralidade de causas de aumento de pena. Muito comum na prática a incidência de mais de uma majorante no roubo. Diverge a doutrina quanto à aplicação da pena. A primeira corrente entende que o juiz aplicará apenas uma majorante e a outra funcionará como circunstância judicial na fixação da pena base. A segunda assevera que o número de majorante deve ser proporcional ao número de causas presentes. Duas ou mais permitem ao juiz aumento a pena de 2/5 até metade. Qualificadoras de roubo. Se a violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo de multa. Trata-se de crime considerado qualificado pelo resultado em que as lesões graves ou mortes podem advir de dolo ou culpa. O tipo fala em violência que deve ser entendida como física ou moral. Logo, se a vítima no roubo mediante grave ameaça vier a morrer em virtude de uma parada cardíaca, o crime será de roubo em concurso material com homicídio e não de latrocínio. Homicídio consumado e roubo consumado. Haverá latrocínio. Homicídio tentado e roubo tentado, haverá tentativa de latrocínio. Tentativa de homicídio e roubo consumado, haverá tentativa de latrocínio. Homicídio consumado e roubo tentado, haverá latrocínio. Doutrina e jurisprudência têm considerado consumado o latrocínio quando ocorre a morte da vítima, ainda que o agente não tenha logrado apossar-se da coisa que pretendia subtrair. Roubo com pluralidade de vítimas. Doutrina e jurisprudência são unânimes em reconhecer o concurso formal, quando o delito é cometido contra várias vítimas, no mesmo contexto. Assim, lesionou o patrimônio de duas vítimas, aplica-se o concurso formal.
De outra parte, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar vários roubos, crimes considerados de mesma espécie e pelas condições de tempo, não pode ultrapassar 30 dias, lugar devem ser próximos, maneira de execução, modus operandi e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se reconhecer o crime continuado, isto é, uma ficção jurídica, pois na pluralidade de delitos, mãos legislador presume que eles constituem um só crime, apenas para efeito de sanção penal. Nesses casos, aplica-se a regra do artigo 71, ou seja, dependendo das circunstâncias jurídicas, a pena de um só dos crimes poderá ser aumentada até o triplo. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Inciso 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se pena de 1/3 até metade. Segundo, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no inciso 3º do artigo anterior. Terceiro, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, inciso 2º e 3º, respectivamente. Classificação doutrinária. Crime comum: formal ou material, de forma livre, instantâneo, unissubjetivo, plurisubsistente, comissivo, doloso, de dano complexo e admite tentativa. Sujeito ativo: qualquer pessoa. Sujeito passivo: qualquer pessoa. É possível a existência de 2 sujeitos passivos ao mesmo tempo, ou o que sofre a lesão patrimonial e o que sofre o constrangimento. A pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo do crime. Objeto material: a conduta delitiva recai sobre a pessoa humana e a coisa móvel ou imóvel. Objeto jurídico: tutela-se não apenas a inviolabilidade do patrimônio, mas também a vida, a liberdade pessoal e a integridade física e psíquica da pessoa humana. Tipo objetivo: a conduta consiste em constranger, obrigar, forçar, coagir, mediante violência física, vias de fato e lesão corporal ou grave ameaça. Moral: intimidação idônea, explícita ou explícita que incute medo ao ofendido, com o objetivo de obter para si ou para outrem indevida, injusta e ilícita vantagem econômica. Qualquer vantagem, seja de coisa móvel ou imóvel. Haverá constrangimento ilegal se a vantagem não for econômica e exercício arbitrário das próprias razões, se a vantagem for devida. Tipo subjetivo: o tipo é composto de dolo culposo, o primeiro constituído pela vontade livre e consciente de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Dolo genérico: o segundo exige o elemento subjetivo do tipo específico na expressão com o intuito de. Consumação: discute-se na doutrina se o crime de extorsão é formal ou material. Para os que o consideram formal, a consumação ocorre independentemente do resultado. Basta ser idôneo ao constrangimento imposto à vítima, sendo irrelevante a enfeitada obtenção da vantagem econômica indevida. O comportamento da vítima, nesse caso, é fundamental para a consumação do delito. É a
indispensabilidade da conduta do sujeito passivo para a consumação do crime, se o constrangimento for sério e idôneo o suficiente para ensejar a ação ou omissão da vítima em detrimento do seu patrimônio, perface o tipo penal do artigo 168 do CP. Da outra parte, se entendido como crime material, a consumação se dará com obtenção de indevida vantagem econômica. Seguimos esse entendimento. Para nós, o crime de extorsão é material, consumando-se com a efetiva obtenção indevida da vantagem econômica. Tentativa. Admite-se que é considerado crime formal ou material. Surge quando a vítima mesmo for constrangida mediante violência ou grave ameaça. Não realiza a conduta por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vítima não se intimida, vence o medo e denuncia o fato à polícia. A tentativa, portanto, ocorrerá quando praticada a violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida e a vítima não cumpre o exigido pelo agente. Diferença entre extorsão e roubo. Para os clássicos, a distinção infalível é a de que no roubo o agente toma a coisa por si mesmo. Na extorsão, faz com que lhe seja entregue, embora a extorsão se assemelhe ao roubo em face da pena dos meios de execução da natureza e da objetividade jurídica com ele não se confunde. Ademais, não são considerados crimes da mesma espécie. No roubo, o agente subtrai a coisa e na extorsão, a vítima é quem lhe entrega. No roubo, o comportamento da vítima não é imprescindível para a sua realização. Não é necessário que colabore com o agente. Na extorsão, ele é fundamental a necessidade de colaboração da vítima. No roubo, o mal é iminente. Na extorsão, o roubo é o futuro. Causa de aumento de pena. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. A necessidade das duas pessoas estarem presentes no local dos fatos para incidir na majorante, assim como o emprego efetivo de arma quando realizada o delito. No caso de ocorrer morte ou lesão corporal grave, o fato de o coautor não haver disparado a arma não afasta a sua responsabilidade pela extorsão qualificada. Extorsão mediante sequestro. Sequestro relâmpago. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Inciso 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena, reclusão de 12 a 20 anos. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta a morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4. Se o crime é cometido em concurso ou concorrente que o denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Classificação doutrinária. Crime comum, doloso, formal, permanente, de dano, plurissubsistente, de forma livre, comissivo, não transuente, unissubjetivo, hediondo e admite tentativa. Sujeito ativo. Qualquer pessoa. Sujeito ativo do crime é todo aquele que pratica qualquer conduta necessária para a obtenção do resultado almejado durante o período consumativo do crime. Exemplo, o vigia do cativeiro, o mensageiro, o sequestrador, o mentor do plano. Sujeito passivo.
qualquer pessoa, consignado que, na maioria das vezes, figuram no polo passivo sequestrado e quem sofre as lesões patrimoniais, geralmente membro da família. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, quando compelido a pagar o resgate. Objeto material. A conduta criminosa recai sobre a pessoa humana privada de liberdade, bem como aquele que tem diminuído o seu patrimônio. Objeto jurídico. Tutela-se pelo rigor falena combinada não apenas o patrimônio e a liberdade de locomoção do ofendido, mas também a sua vida e a integridade física. Tipo objetivo. A conduta gira em torno de sequestrar pessoa, isto é, privá-la de liberdade de locomoção, arrebatá-la com o fim de obter vantagem de natureza econômica ou patrimonial. A posição dominante da doutrina crê a vantagem econômica deve ser indevida, pois do contrário haverá sequestro em concurso formal com exercício arbitrário das próprias razões. Tipo subjetivo. O tipo requer, além do dolo genérico definitivo, como a vontade e o livre consciente de sequestrar pessoa, o elemento específico do tipo, o denominado dolo específico, contido na expressão com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Consumação. Por tratar-se de crime formal, consuma-se com o sequestro independentemente da vantagem patrimonial. Isto é, a consumação opera-se no momento em que ocorre a privação da liberdade da vítima, independentemente do efetivo recebimento do resgate, suprimida a liberdade de locomoção da vítima por um período relevante, além do intuito de obter por esse meio qualquer vantagem econômica. O crime está consumado. Na jurisprudência predominante, o entendimento de que o crime se configura mesmo quando os criminosos não conseguem obter o resgate, ainda que não tenham tido tempo de pedi-lo. Tentativa. Possível somente se o item crimes for interrompido no início da execução do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, bem como se comprovar a real intenção do delito, intenção dos delinquentes, qual seja a de sequestrar com a finalidade de obter vantagem como condição ou preço do resgate. Assim, pode-se reconhecer na prática a extorsão mediante sequestro tentada nos seguintes casos: prisão em flagrante, fuga dos sequestradores quando interceptados pela polícia, conseguir a vítima desvencilhar-se do sequestrador, extorsão mediante sequestro. Qualificada. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos e maior de 16 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena será de reclusão de 12 a 20 anos. Quanto maior o tempo em que a vítima estiver em poder do criminoso, maior será o dano à saúde e integridade física. Quanto ao crime cometido por bando ou quadrilha, entende-se como a reunião permanente de mais de 3 pessoas para cometer e não uma reunião ocasional para cometer o sequestro. Predomina na doutrina e jurisprudência o entendimento do que, se o crime for praticado por 3 pessoas que se reuniram especificamente para tal desiderato, sem associarem-se de forma estável e permanente, haverá o concurso de pessoas, não incidindo a qualificadora. Extorsão mediante sequestro com lesão corporal grave.
Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, a pena será de reclusão de 24 a 30 anos. Observa-se de imediato a diferença deste delito com o de roubo qualificado pelo resultado. No artigo 157 do CP, a lei diz: se da violência resultar lesão grave ou morte. Logo, no roubo em que a vítima é cardíaca diante de uma ameaça, venha a falecer, haverá roubo em concurso material com homicídio e não latrocínio. O tipo exige o emprego da violência. Na extorsão mediante sequestro, a lei menciona se dos atos resultar lesão grave ou morte, pouco importando para qualificar o delito que a lesão grave seja culposa ou dolosa. Evidentemente, se a lesão grave ou morte resultar de caso fortuito ou força maior, o resultado agravado não poderá ser imputado ao agente. A qualificadora somente atinge o sequestrado e não a terceira pessoa. Extorsão mediante sequestro e tortura. Entendemos que os institutos possuem objetividades jurídicas distintas e autônomas. Na extorsão, são mediante sequestro. Ofende-se o patrimônio, a liberdade de ir e vir e a vida. Na tortura, atinge-se a dignidade humana, consubstanciada na integridade física e mental. Com efeito, a nosso juízo, nada impede o reconhecimento do concurso material de infrações. Delação premiada. O benefício somente se aplica quando o crime for cometido em concurso de pessoas, devendo o acusado fornecer às autoridades elementos capazes de facilitar a resolução do crime. Causa obrigatória de diminuição de pena se preenchidos os requisitos estabelecidos pelo parágrafo 4º do artigo 159, qual seja a denúncia à autoridade, juiz, delegado ou promotor, feita por um dos concorrentes, e esta facilitar a libertação da vítima. Faz-se mister salientar que, se não houver a libertação do sequestrado, mesmo havendo delação do coautor, não haverá diminuição de pena. Não se confunde com a confissão espontânea, pois nessa o agente garante a confessar sua participação no crime, sem incriminar outrem. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida abusando da situação de alguém. Documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Classificação doutrinária. Crime comum: doloso de dano formal exigir e material receber instantâneo comissivo, de forma vinculada, unissubjetivo, unissubsistente, exigir ou plurissubsistente, receber e admitir tentativa. Sujeito ativo: qualquer pessoa. Sujeito passivo: qualquer pessoa. Em regra, é o devedor que entrega o documento ao extorsionário e que pode lhe dar causa de um procedimento criminal. Nada impede, todavia, o surgimento de dois sujeitos passivos: o que entrega o documento e aquele que contra quem pode ser iniciado o processo. Objeto material: a conduta recai sobre o documento que pode dar causa de um procedimento criminal contra o devedor, como a confissão de um crime e a falsificação de um título de crédito, uma duplicata fria, etc. Objeto jurídico: tutela-se o patrimônio e a liberdade individual do ofendido. Tipo objetivo: a conduta consiste em exigir, obrigar, ordenar ou receber, aceitar um documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou terceiro. É abusar da situação daquele que necessita urgentemente de auxílio financeiro, necessário para a configuração do delito, que o documento exigido ou recebido pelo agente, que pode ser público ou particular, se preste à instauração de inquérito policial contra o ofendido. Não se exige a instauração do procedimento criminal. Basta que o documento em poder do credor seja potencialmente apto a iniciar o processo.
Tipo subjetivo. O tipo requer não apenas o dolo genérico, vontade livre ou consciente de exigir ou receber como garantia de dívida determinado documento, mas também o dolo específico, constituído pela finalidade de abusar da aflitiva situação de alguém. É o que a doutrina denomina de aproveitamento. Consumação. Na ação de exigir crime formal, a consumação ocorre com a simples exigência do documento pelo extorsionário. A iniciativa aqui é do agente na conduta de receber crime material. A consumação ocorre com o efetivo recebimento do documento. Nesse caso, a iniciativa provém da vítima. Tentativa. Na modalidade exigir, entendemos não ser possível sua configuração, embora uma parcela da doutrina admite com o sovado exemplo também oferecido com crimes contra a honra de a exigência ser reduzida por escrito, mas não chegar ao conhecimento do ofendido. Na de receber, no entanto, é perfeitamente possível, podendo o iter criminis ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Acabou? Ai, meu Deus do céu.